Então, hoje estou começando um vídeo junto com o convidado. Esse vídeo é a respeito da soberania de Deus. Eu estou levantando esse tópico porque eu acredito que a nossa cultura brasileira acabou herdando alguns hábitos negativos, paralisantes e irresponsáveis devido à má compreensão da soberania de Deus. Como é um tópico um pouco complexo, eu convidei uma pessoa que é um grande estudioso da Bíblia, Natan Teixeira, que também é o meu irmão. Então, se eu chamar ele de Maninho, não levem a mal. Mas o Natan dedica muitos anos e muito do tempo dele para estudar a Bíblia. Eu acho isso bem bacana, estudar no original, estudar em português, em inglês, para realmente compreender o contexto do texto e também a mensagem geral, como ela se encaixa com o resto da Bíblia. Então, Natan, obrigada por ter vindo. É um E prazer. a ideia desse vídeo é não ser muito comprida, então vamos direto ao tópico, né? Natan, a minha pergunta é o seguinte: o que você vê de negativo a respeito do conceito errado sobre a soberania de Deus? Bem, essa questão sobre a soberania de Deus, também faz mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu comecei a perceber que eu acreditava nessa tal soberania de Deus. E até é bom ressaltar, né, o que que é a soberania de Deus, porque muitas pessoas já se ofendem, principalmente as que acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Porque automaticamente, quando a gente fala disso, as pessoas pensam que a gente está querendo tirar de Deus alguma coisa, ou tirar o poder dele, ou tirar a autoridade dele. Primeiro, eu quero dizer que eu acredito, e sei também que você acredita, que Deus ele é soberano sim, mas ele é soberano no significado do dicionário. Até depois eu quero ler, eu peguei aqui do dicionário Aurélio, o que que ele fala que é soberano. Mas essa questão, a ideia, quando a gente fala da soberania de Deus, nós estamos falando de um entendimento que, na verdade, só dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas que através da igreja acabou se perpetuando, esse entendimento de que tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus Uhum, e que sim. não tem nada pode ocorrer ou acontecer se não for, se Deus não permitir ou não fazer, certo? E isso Sim. não poderia estar mais longe da verdade, e acarreta, na verdade, muitos problemas. Uhum. Porque no momento, eu acredito assim, ó, primeiro, o principal problema que Deixa eu só dar acarreta, um exemplo, Maninho. Um claro, exemplo que eu digo então, né? Por exemplo, cada vez que as pessoas dizem, ah, não, o que for pra ser, será. Né? Tipo, eles exageram nisso. Por quê? Porque Deus é soberano, então o que for pra ser, sim. será. O outro exemplo também é quando essa atitude, ah, deixa a vida me levar, né? Eu sou uma folha ao vento, eu não posso definir o meu destino, então eu vou deixar, né, o vento me levar para onde for. Acho que, ou quando as pessoas falam também, ah, não, mas Deus sabe todas as coisas. Querendo dizer, tipo, Deus está no controle de todas as coisas, saber ele sabe, né? Então, acho que essas são algumas das atitudes alguns exemplos, né, das pessoas utilizando da forma errada essa crença. Exatamente. Na verdade, eu para mim, tipo assim, ou você tem que ser algo que você aprendeu desde pequeno e você nem parou para pensar, para realmente raciocinar o que que isso significa, porque até na Bíblia, se for fazer um estudo por cima, prestando atenção nesse ponto, você vê que Deus, ele coloca a responsabilidade das decisões e do que acontece na vida das pessoas nas pessoas mesmas. Se você for ver no capítulo 28 de Deuteronômios, quando Deus está dando a lei, e ele fala: Olha, eu vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ali ainda fala a Que vontade dele, ele massa. fala: Escolhei, pois, a vida. Ele ainda dá a dica, ele mostra: Ó, escolhe a vida. Quer dizer, ali quem está no controle não é Deus. Deus ele está simplesmente mostrando: olha, eis o caminho da vida, eis o caminho da morte. Agora tu escolhe. E as pessoas que justamente têm essa ideia de, ah, não, o que vai acontecer, o que for para ser, vai ser, acabam ficando muito apáticas e recebendo as coisas que acontecem na vida delas como sendo a vontade de Deus, não tomam cuidado nos passos que dão e nas coisas que fazem, porque aliás, se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tudo vem dele, tudo acontece através da vontade dele, então acabam agindo de qualquer maneira e depois colhem algo que não gostariam de colher por suas ações e acabam colocando a culpa em Deus. Então, essa é a questão. E essa é a questão. Então, ou eles colocam a culpa em Deus, ou então eles dizem que é um ataque do inimigo.
né? Então Sim, tem essas duas sim. coisas. Olha, diz, né, o diabo tá atacando, né? Quando às vezes não é o diabo atacando, é É, você colhendo os frutos das tuas decisões erradas. exatamente, Então exatamente. é saber discernir, né? Então a pergunta que eu faço, Naté, é a seguinte, uma primeira pergunta talvez para começar. O que quer dizer a soberania de Deus? Então, qual é a posição e o papel de Deus, o controle, posição dele, e qual é o nosso papel e a nossa alçada de controle? Então, basicamente, para a gente entender como é que funciona isso, para poder compreender como é que Deus Todo-Poderoso, que detém todo o poder, toda a autoridade, como é que, se ele é todo-poderoso, se ele detém todo o poder, toda a autoridade, por que certas coisas acontecem? É a pergunta básica quando você vai falar com Deus, com alguém que não acredita, não acreditar ou não quer acreditar em Deus, certo? Porque, na Falar verdade, sobre Deus, né? é, sobre Deus, exato. Porque eu quero só rapidinho falar o que eu acho mais danoso sobre esse ensinamento, que a própria igreja muitas vezes ensina, pessoas que acreditam em Deus ensinam isso. A principal, a parte mais danosa é que faz com que as pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente se aproximem dele. É porque elas pensam assim: olha, ou Deus não existe, certo? Porque como é que pode Deus existir e existir tanta maldade no mundo? Como é que pode Deus existir, existir tudo isso que está acontecendo, criança sofrendo, guerra acontecendo? Ou se Deus existe, ele é um Deus mau. E eu não quero ter nada a ver com isso. E essa é a ideia que passa, porque não tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Pô, então é Deus, ele é o culpado pelas guerras, pelo genocídio, pelos estupros, por abuso de criança, das piores coisas, acaba virando né, acabam apontando o dedo para Deus. Sim, sim. Mas então, essa questão da soberania de Deus, o que significa realmente, onde é que para? Para a gente poder entender exatamente isso, a gente tem que ver tudo desde o começo, certo? Diz na palavra de Deus que Deus ele criou o mundo, certo? Em 7 dias. E ele criou o mundo para o homem. Ele criou o mundo, sim, por ele e para ele, porque todas as coisas são feitas para ele, mas ele fez para ser um lugar onde ele colocaria o homem segundo a sua imagem e semelhança. E o interessante é que Deus, quando ele nos criou, ele não só nos criou segundo a imagem dele, mas ele nos fez também para exercer domínio e autoridade, assim como ele exerce domínio e autoridade. Uhum. Então, a primeira coisa que você vê em Gênesis fala: criamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança e domine sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Uhum. Na palavra de Deus mostra bem claro que ele nos criou para dominar sobre esse mundo. Uhum. Tem um versículo, até quero passar aqui o local para o pessoal depois poder buscar, se quiser saber. Uhum. Fala em Salmo 115, 15. Fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então quer Uhum. dizer, é muito claro o que acontece. Deus, quando ele cria o mundo, e ele coloca o homem lá, e ele dá o domínio da terra para o homem, para o ser humano. A partir de então, a responsabilidade é do homem, certo? Uhum. Sim. Então, existiu o mundo criado por Deus, onde todas as coisas eram boas. Diz que quando Deus criava no primeiro dia, ele criou os céus e a terra e fala, e viu Deus que era bom. Tudo que ele criava, ele via que era bom. Uhum. Quando ele criou o homem, ele deu o domínio da terra para o homem e ele falou para o homem: olha, de todas as árvores do jardim, né? Ele criou um jardim, fez um jardim para Adão e Eva e ele falou: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Só vocês não podem comer da árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Isso que é o mais interessante, porque a questão da soberania de Deus é quebrada no começo de Gênesis. Porque aqui está Deus dizendo: olha, não quero que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse caso, o que foi quebrado foi a vontade de Deus, né? A vontade de Deus era que eles não comessem do fruto, tanto que ele falou, né? Então, esse é o ponto super interessante, tipo, a vontade de Deus é sempre cumprida? Infelizmente, não, Não. né? Mas vamos lá. Então, isso aí acaba com a questão da soberania de Deus, de que tudo que acontece é a vontade de Deus. Na verdade, se tu for parar para pensar, a vontade e a decisão do ser humano é um dos poderes maiores que existem na Terra, ou no universo, ou na criação de Deus. Por quê? Porque, querendo ou não, assim, Deus ele não quebra a sua palavra. E no momento que ele nos criou para sermos seres de livre arbítrio, com livre poder de escolha,
A nossa escolha, Deus deu tanto valor à nossa escolha que ele mesmo é limitado pela escolha que a gente toma. Limitado como? Principalmente limitado na nossa própria vida. Por exemplo, quando ele falou para Adão e Eva, olha, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não estava por dentro pensando assim, ó, eu tô dizendo para vocês não comerem, mas eu sei que vocês vão comer e é bom que vocês comam porque eu quero ensinar uma coisa para vocês. Não, senão ele seria um Deus mentiroso, hipócrita. Ele estava falando a vontade dele, a minha vontade é, não comam. Por quê? Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E ele não queria que a morte entrasse no mundo, ele não queria isso. E eis o primeiro exemplo, logo no começo, de seres humanos indo completamente contra a vontade de Deus e fazendo algo que não era a sua vontade, certo? Mas, tá, então qual é o poder que Deus tem? Então Deus é soberano porque ele é maior do que nós, é o nosso criador, é o nosso pai, de quem é filho dele, né? Mas Sim, ele é o claro. criador de todos, pai daqueles que o têm por pai. Exato. Ahn, mas, então, ok. Então, para ali. Então, o poder dele está no céu e o nosso está aqui, né? Mas quando a gente diz que a gente tem que deixar as coisas nas mãos de Deus, como é que funciona essa parceria? Quanto é a minha parte? Quanto é a parte de Deus? O que quer dizer deixar algo nas mãos de Deus? Certo. Bem, Deus, ele sempre quis, principalmente depois que ele criou o mundo, ele queria um relacionamento com os homens, certo? Tudo que ele quis fazer com o ser humano era como um relacionamento, em forma de relacionamento, onde o ser humano, por livre e espontânea vontade, né, busca ele, ama ele e age de acordo com ele. Na palavra fala em Tiago que existe dois tipos de sabedoria, certo? Fala que existe a sabedoria terrena, que ela é animal e diabólica. E existe a sabedoria que vem de cima, que ela é pura, pacífica, cheia de bons frutos, sem hipocrisia e sem parcialidade. E claramente você vê isso em toda a Bíblia, que existe dois tipos de sabedoria, certo? No início só existia um, a sabedoria de Deus. E se o ser humano tivesse continuado seguindo a sabedoria de Deus e acreditando em Deus e alinhando a sua vontade, certo? Com a vontade de Deus, tudo estaria perfeito. A partir do momento que eles acreditaram na palavra do diabo, que estava falando através da serpente, ao invés de acreditar na palavra de Deus, a partir de então, dois tipos de sabedoria começaram a fazer parte do mundo. Tá. Deus, ele não nos obriga a fazer nada, certo? E como eu falei no começo, o nosso poder de escolha tem poder para permitir a vontade de Deus ser manifesta na nossa vida, como tem também o poder de impedir que a vontade dele seja feita na nossa vida. Basicamente, diz na palavra de Deus que Jesus falou que, ele falou assim, está escrito, Deus ensina a todos os homens. Ele falou, e aqueles que aprendem de Deus, vêm a mim. E os que vêm a mim, de modo algum, lançarei fora. Até a questão da salvação, certo? Em Timóteo, fala que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação, certo? Todos cheguem à salvação, todos sejam salvos. É a vontade de Deus, é o que Deus quer. Só que, ao mesmo tempo, Jesus ele falou, olha, larga é a porta que leva para a perdição e muitos são os que passam por ela. Ele fala, pequena é a porta que leva para... Quer dizer, larga a porta que leva para a perdição, muitos são os que passam por ela. Pequena, estreita é a porta que leva para a salvação e são muitos poucos os que a encontram, correto? Para tu ver, na questão da salvação, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Só que a decisão do ser humano, da pessoa individual, é ela que define se a vontade de Deus sobre a salvação dela vai se cumprir ou não na sua vida. Então, quer dizer, na verdade tem que ter uma cooperação entre a vontade do ser humano com a vontade de Deus. Você Não pode só, pegar... Vaninho, eu diria não só a vontade do ser humano, mas as ações do ser humano. Porque o que você mais vê, pelo menos os brasileiros, é cheio de vontade de fazer a coisa certa, mas não faz, né? Então Sim, eu sim, diria que você sim. tem a vontade de Deus e a ação do ser humano. Quando eu digo vontade, eu digo justamente tu colocar a tua vontade em maneira concreta, não só em pensamento, não só em decisão, mas em ações, né? Então, Isso. basicamente, é tu te alinhar à vontade de Deus, certo? Ao invés de se alinhar ao que o inimigo quer. Tá. Certo? Na palavra, o inimigo, o diabo, na palavra de Deus fala que Jesus ele falou, né? O ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir.
Daí Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a gente vê isso em toda a Bíblia, Deus querendo que a gente tenha vida, Deus querendo que a gente tenha paz, Deus querendo que a gente tenha alegria, e ao mesmo tempo colocando a responsabilidade daqueles que têm tristeza, doença, morte, neles mesmos. Porque eles são aqueles que, através das suas ações, através das suas decisões, permitiram que tivesse uma colheita que não fosse da vontade de Deus. E no fim, Sim. né? Isso E é uma coisa que eu não vejo, acho que é uma lacuna no geral, nas igrejas ou na cultura cristã, tanto brasileira como americana, que eles ignoram a lei da semeadura. Né? A lei da semeadura continua valendo. Tem aquele versículo que diz: não vos deixeis, não vos enganeis, ou não, Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem isso, semear, isso ele colherá. E a gente exatamente. ignora isso. Então a pessoa fica esperando ser direcionado por Deus, ser guiado por Deus, sendo que ela já não está fazendo o que ela sabe que tem que fazer. O que ela tem de concreto, ela não está fazendo. Ela está deixando tudo no vago para o Deus soberano fazer, dar vontade nela ou alinhar as coisas. E nisso acaba passando a responsabilidade que seria dela, né? Exatamente. Na verdade, tu vê isso, essa questão da semeadura, você vê em vários lugares na palavra de Deus, e é usada essa palavra, esse exemplo da semente em muitas situações. Por exemplo, em Provérbios, fala que o poder da vida e da morte está na língua, e Uhum, aquele que a ama comerá do seu fruto. A questão é que fruto vem antes ou depois da semente? Vem depois da semente. uhum, Então você tá falando que tu vai comer um fruto de algo que tu fala, é porque aquilo que tu fala são sementes que você está plantando. Então, até na questão das nossas palavras, isso influencia a nossa vida. E as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus e não conhecer como funcionam as leis que Deus criou, as leis que Deus estabeleceu no mundo, elas agem de qualquer maneira, esperando receber uma resposta ou uma colheita, mas plantam completamente diferente. Então, através das tuas palavras, através das tuas ações, fala na palavra de Deus, fala, dê e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Isso não está falando só para coisas boas, está uhum, falando para coisas ruins também. uhum, Porque toda plantação que tu planta, tu colhe mais, você colhe sobrando, acima daquilo que tu plantou. uhum. Então, Natan, uma coisa de plantação que eu acho importante, além do que a gente fala, hoje em dia, nossa, as pessoas parece que não medem mais o que falam, falam palavrão, até a gente do bem fala assim, é super feio isso. Mas, e aí tem os outros que não falam palavrão, mas adoram falar de tudo que tá dando errado, né? Então, sim, todas as tristezas, aí falam pra um, e depois liga pra uma amiga e fala tudo que tá dando errado, do tudo que tá dando de errado. Liga pra outra e fala tudo que tá dando de errado. Então, com a tua boca, você só tá reforçando as coisas que não estão bem, né? Então, acho que isso é um exemplo. Mas outra questão de semeadura que eu acho errado é também aquilo que as pessoas colocam dentro delas. Né? Tô sim, assistindo tudo que é tipo de porcaria, tudo que é série besta, idiota, ou que semeia coisas erradas. Então tem as duas direções de semeadura, né? Tem a sim. semeadura, o que você faz com as tuas ações, o que você fala, as tuas decisões, e tem a semeadura, o que você vê, o que você ouve, as tuas companhias, etc. Exatamente. Na Bíblia fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então quer dizer, na verdade, a todo momento a gente está recebendo influência de todos os lados, né? E como eu falei no começo, existem dois tipos de sabedoria. E de acordo com a sabedoria que você te encher, de acordo com a sabedoria que você receber e permitir que entre em você através do que tu vê, através do que tu ouve, através do que você estuda e busca, isso vai formar a tua maneira de viver. Na verdade, na Bíblia, em Provérbios fala que assim como o homem se imagina no coração, assim ele é. Quer dizer, nós somos formados e a nossa maneira de nos vermos e a maneira da gente ver o mundo é completamente formatado por aquilo que a gente permitiu entrar na nossa vida, através daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vivenciou, das experiências que a gente teve. Então, não é por acaso que Deus nos deu a palavra dele para poder nos mostrar e para que a gente pudesse se encher e conhecer a vontade de Deus sobre a nossa vida, conhecer o que Deus nos criou para sermos e para vivermos e para termos, para que a gente possa justamente cooperar com a vontade dele e poder receber os frutos que ele quer que a gente tenha na nossa vida, né? Sim, completo. E dessa forma fica mais claro, então. Então a gente se fortalece com o conhecimento de Deus, a gente se enche com esse conhecimento e também através do nosso relacionamento
relacionamento com Deus, a gente adquire a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus consegue agir em nós, né? Segundo o poder que habita em vós. E eu acho que assim fica essa dupla. Fica essa dupla, tipo, a gente agindo com Deus, mas fazendo tudo que cabe a nós, toda a nossa parte, né? Porque Sim, senão você tem pessoas que, tipo, ficam orando pro casamento melhorar, mas não fazem nada. Não sim, mudam a forma de tratar o marido ou a esposa, nem aprendem o que estão fazendo de errado, não buscam conhecimento. E em tudo, a pessoa quer emagrecer, mas não fecha a boca. exato. Então, é tipo, é incoerente e não vai levar a lugar nenhum, né? Exatamente. Na verdade, a maneira, por exemplo, para as pessoas entenderem como é que pode ações nossas, ou até palavras nossas, ou decisões nossas impedir a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, é que Deus, primeiro fala na palavra de Deus que ele fala para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece nos céus, diz em Salmos, certo? E fala que também, Deus ele falou, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo pelo qual eu a enviei. Uhum, Então toda e qualquer palavra que Deus falou é como se fosse uma lei estabelecida. Na verdade, é uma lei. Tudo que ele falou, ele não pode voltar atrás naquilo que ele falou, uhum, certo? Então Deus, quando ele criou o mundo, ele criou o homem, ele fez tudo, criou todas as coisas, ele estipulou leis, uhum, certo? E uma das leis é plantação e colheita. uhum, Uma das leis é que aquilo que tu faz, você vai receber de volta, uhum, certo? Aquilo que as ações que tu fizer, tu vai receber de volta. Então não adianta você querer que Deus haja na tua vida em uma direção e as tuas ações estarem indo completamente na direção oposta. Deus ele não tem como impedir com que tu receba aquela plantação que você, aquela colheita que você plantou, porque a lei dele determina que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também colherá. uhum. Então, e as pessoas por não conhecer isso, acabam jogando tudo para Deus, agindo de qualquer maneira e acreditando, não, qualquer coisa que for a vontade de Deus vai acontecer automaticamente. A Uhum. vontade de Deus não acontece de maneira automática, Não, certo? porque Muita isso aqui na parte, terra, né, Natan? Aqui na isso aqui na terra, no Terra. céu, sim. Tanto que o Pai Exato, Nosso seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, porque no céu já está exato. feito. E cabe ao homem concretizar aqui, ou permitir seu vácuo para Deus concretizar aqui, né? Eu quero ler um versículo aqui em Salmo 78, Uhum, no versículo 40 e 41 fala assim. Aqui está falando daquele momento em que o povo do Egito foi libertado do Egito através de Moisés, eles passaram o Mar Vermelho e eles estavam então no deserto, né? E daí fala assim: quantas vezes o provocaram? Provocaram a Deus no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Aqui fala que eles limitaram a Deus. Como pode homens limitar a Deus? Certo? Por quê? Porque a vontade de Deus é que eles fossem, passassem pelo deserto e entrassem na terra prometida. Só que chegando na terra prometida, eles mandaram os 12 espias, voltaram os 12 espias, 10 falando que não tinha jeito e 2 só falando que Deus vai fazer a gente vencer e tal. E eles acreditaram na notícia dos 10, ao invés de acreditar na palavra de Deus, na promessa dele. E a vontade de Deus é que eles entrassem, que eles já entrassem na terra prometida e recebessem a promessa que ele queria, a vontade dele para eles, para o povo. Só que eles limitaram a Deus. Por quê? uhum, Eles não obedeceram a Deus. Eles não creram na palavra dele. Eles não agiram de acordo com aquilo que Deus queria. Mas tem outra coisa uhum, muito, muito interessante. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele é o filho do homem. Muitas vezes tu vê, ele se refere a si mesmo como filho do homem e filho de Deus. uhum, Por que que Jesus teve que vir como homem? Por que que Jesus teve que se manifestar como homem? uhum, uhum, É que o mundo está debaixo da autoridade dos homens. Depois que Deus deu autoridade para o homem, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele não podia simplesmente pegar e, ó, não, 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 a partir de agora o mundo é meu de novo, vocês não têm mais autoridade. Ele não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a palavra dele. Ele falou, eu vou criar o homem, e ele deu domínio para o homem da terra. uhum, Então, ali Deus se limitou, ele se limitou pela própria palavra dele. Deus poderia matar Adão e Eva e destruir o mundo? Podia, porque ele falou, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele não fez isso porque ele nos ama e ele arranjou uma maneira de nos resgatar de novo, certo? uhum, Só que, olha que interessante, em Lucas, no capítulo 4, quero ler aqui só para não parafrasear,
Mas no Lucas capítulo 4 fala o seguinte: quando Jesus ele foi para o deserto para ser tentado, certo? E diz que o Uhum. tentador, o diabo apareceu para ele. E olha que interessante. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui você já vê a sabedoria do diabo e a sabedoria de Deus, né? O Jesus rebatendo a sabedoria do diabo com a sabedoria de Deus. Para o quê? Cumprir a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Mas vamos avançando. No versículo 5 fala: E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Isso aí é muito interessante, porque aqui o diabo fala claramente: olha, eis aqui todos os reinos do mundo, Jesus. E se tu me adorar, eu te dou eles, certo? Uhum. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. A pergunta é: quem que deu os reinos do mundo para Satanás? E Uhum. muitas pessoas acreditam que foi Deus, que Ai, Deus que deu. horror. Mas na verdade Deus deu para os seres humanos. Sim. Deus deu para Adão e Eva, para aqueles que foram feitos segundo a sua imagem e semelhança. A questão que, ou em Gálatas, eu não me lembro exatamente, eu acho que é em Gálatas, fala que não sabeis vós que a quem vós vos apresentardes por servos para servir, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, certo? Ou da justiça para a vida? Então quer dizer, quando tu te oferece como servo, tu serve algo, tu tá te colocando debaixo da sujeição, tu tá colocando algo acima de ti. Quando Adão e Eva, eles obedeceram a Satanás, eles escutaram a voz de Satanás, ao invés de escutar a voz de Deus, eles estavam se sujeitando ao diabo, se Uhum. tornaram servos do pecado, e por causa disso, não quer dizer, na verdade, que os reinos do mundo passaram para o diabo, mas, na Uhum. verdade, os reinos do mundo se tornaram dele porque o ser humano, a quem pertence os reinos do mundo, se submeteram ao pecado. Sim. Então, por isso você vê esse mundo cheio de morte, cheio de guerra, cheio de Doença. roubos. Por quê? Porque o diabo conseguiu domínio quando os seres humanos se submeteram à vontade dele, ao invés de se submeter à vontade de Deus. E por isso, Jesus Cristo teve que vir como homem. Porque Deus. A pergunta é: por que Deus ele não simplesmente abre o céu, aparece lá e fala: Gente, eu sou Deus. Olha, eu sou Deus, e isso é certo, isso é certo, isso é errado, Jesus Cristo é o Salvador, venham a mim. Por que Deus não faz isso? Porque ele não pode. Uhum. Deus estaria indo contra a lei dele. Ele estaria usurpando, passando por cima da autoridade dos seres humanos. Eu, Sim. te- eu tenho uma coisa que eu gosto de falar. Não tem nada que acontece no mundo segundo a vontade do diabo, certo? Sem ser através de um ser humano, sem ser através de alguém, sem alguém permitir. Da mesma maneira, não tem como Hum. acontecer a vontade de Deus na terra se não for Ah, através de um homem. que Nós somos, bacana. nós Os somos os que, meios. nós somos os meios, nós somos os que determinamos o Nossa, que isso é muito acontece nesse show. mundo. E eu Entendeu? acho que aí entra o papel da oração. Porque acho que as pessoas usam a oração muito errada, isso já é outra conversa, né? Mas elas usam a oração para falar de tudo que tá dando errado, então Exato. a oração dela é só plantar coisa ruim, murmuração, reclamação, temor. E a oração deveria ser falando aqui na terra, afirmando afirmações de poder alinhadas com a vontade de Deus, Sim. né? Aliás, você tinha falado antes sobre a oração que Jesus, a oração modelo, né? A oração Pai Nosso é uma É, oração modelo, é é. uma oração para aprender a orar. Mas Jesus ele fala: "Seja feita a tua vontade, né, a vontade de Deus, assim na terra como é no céu." Uhum, Quer dizer, ele está orando: "Seja feita a tua vontade." Ele não uhum, orou: "Está sendo feita a tua vontade." Ele orou: "Seja feita a tua vontade." Quer uhum. dizer, Jesus Cristo veio para estabelecer a vontade do Pai aqui. Sim, Ele falou mesmo, ele falou: "De mim mesmo eu não faço nada, mas eu uhum, faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer." sim, Certo? Então, quer dizer, ele veio para cumprir a vontade de Deus, mas ele precisou vir em forma de homem. Porque uhum, se ele não viesse em forma de homem, ele não teria autoridade e nem permissão para agir no mundo. sim,
Mas sim. por isso ele veio em forma de homem para vencer o diabo e poder então permitir com que Deus pudesse nos transformar para que a gente, através da nossa vontade, alinhada com a vontade de Deus, cumprisse a vontade dele nessa terra. Que legal. Maninho, daqui a pouco a gente tem que encerrar, que já tá ficando um pouco comprido. Mas Certo. tá muito bacana isso. Agora eu vou jogar uma coisa polêmica, tá? Ixi, Você vê muitas vezes as pessoas falando que uma pessoa pega uma doença e ela diz que é a vontade de Deus, tá? Ou certo. uma bebezinha, uma pessoa perde um bebê e dizem que é a vontade de Deus. Um adolescente Sim. morre num acidente de carro com um amigo que estava bebendo. Quando é a vontade de Deus esse tipo de coisa e quando não é? Como é que a gente sabe discernir o que é colheita, o que é ataque de Deus, o que é a vontade de Deus? Bem, o que é ataque do diabo, né? Ataque do diabo e vontade de Deus, é isso, né? O telefone tocou na hora. Tudo bem. O que é ataque do diabo, o que é vontade de Deus? Tá. Então, primeiro, eu devo dar a resposta rápida, nunca é a vontade de Deus que alguém morra, que alguém tenha alguma doença, que alguém morra de alguma doença ou que alguém morra de algum acidente. Não é a vontade de Deus, tá? Primeiro, isso aí é uma forma de proteção que as pessoas têm, porque quando você não entende algo, você não consegue entender e é uma situação dolorosa para ti, muitas vezes é bom você imaginar que tem um plano maior por trás disso. Às vezes é muito confortante você, tipo, ah, não, tem algum plano, Deus tem alguma vontade atrás disso, tem alguma vontade escondida do Senhor, né, para isso que está acontecendo. Mas a palavra de Deus é muito clara. Primeiro eu quero dizer o seguinte, sobre a questão de doença, diz na palavra de Deus que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, certo? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele veio e ele não só salvou pessoas, como ele curou. E diz em Hebreus 1 que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. E essa palavra expressa imagem é expresso caráter. Se for ver no grego, significa caráter. Então, Jesus Cristo, ele é o expresso caráter de Deus. E você não viu Jesus nunca colocando doença em ninguém. Você nunca viu Jesus falando, não, essa doença é para você, é para te ensinar algo. Você via Jesus destruindo aquilo que mata os homens, aquilo que destruía os homens. Mas a palavra de Deus fala em João, 1 João fala que essa é a mensagem que ouvimos dele, que ouvimos de Jesus. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas, certo? Diz também, eu já disse, João 10:10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então quer dizer, a vida vem de Deus, morte, roubo, destruição vem do diabo, vem do ladrão, certo? Também diz na palavra de Deus em Tiago, fala assim, não erreis, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer, o dom perfeito desce de Deus, a vida vem de Deus, a luz vem de Deus, e nele não há trevas nenhuma. Então, basicamente, é aquilo, né? Uma pessoa, ela vai, enche a cara no bar, se enche de droga, sai na rua, começa a andar a milhão com o carro, bate num poste, morre, e Mata alguém, atropela mata alguém. alguém, exatamente. E daí lá no funeral, chega lá, as pessoas às vezes tem um representante de Deus que, desculpa, não conhece essa verdade sobre a palavra de Deus, pregando que, não, foi a vontade de Deus, Deus levou ele, era o momento dele. Mentira. Mentira. E para vocês verem uma coisa, por exemplo, questão de plantar e colher. Tem várias promessas na palavra de Deus sobre tu aumentar os teus dias sobre a terra. Certo? Por exemplo, até nos mandamentos, fala sobre honrar o teu pai e tua mãe, certo? Fala para tu honrar teu pai e tua mãe para que tu aumente os dias da tua vida. Que legal. Tem várias promessas onde fala que tu pode fazer coisas que vão fazer com que tu viva mais. Sim. Então, pessoas morrerem antes do tempo não é porque Deus quer, é porque elas estão colhendo o fruto da plantação delas, do que elas estão Ou, às plantando. vezes, nem só da plantação delas, infelizmente de outras também, né? Porque a gente está num Sim, mundo caído, a gente está num exato. campo de guerra e sempre tem, né, infelizmente, morte, collateral, né? Tem a morte na guerra, por mais que você não tenha nada a ver com isso, né? Aí que entra contar com né, o poder de Deus
e de você estar Exato. no lugar certo, na hora certa e ter a proteção para aquilo que você não pode fazer. Tem coisas que a gente não Isso. pode fazer e daí sim tem que contar com o poder de Deus, a proteção dele, né? Mas e Exato. aquela pessoa que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que se cuida, que é uma pessoa de Deus, mas e pega uma doença? Isso é colheita? Isso é ataque do diabo? O que que é isso? Isso, bem, nós temos um inimigo, certo? A Bíblia é muito clara, ela é muito clara que existe um inimigo, o diabo, certo? Fala a palavra de Deus que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha que interessante, ele busca quem ele pode tragar. Ele não traga qualquer um. As pessoas dão muito Legal. poder pro diabo. Elas acham que se o diabo tivesse muito poder, ele simplesmente chegava e matava todo mundo. Ele não tem esse poder. O que que o diabo faz? Ele age com as mentiras dele e ele tenta usar pessoas, ou até você mesmo, para que ele cumpra a vontade dele sobre a tua vida ou sobre a vida de outra pessoa. Então, se ele conseguir fazer com que uma pessoa que está vivendo, está bêbada na rua ou se drogando, tenha um acidente e mate outras pessoas, isso, opa, é ponto pro lado dele. Ele tá se aproveitando da vontade de uma pessoa que tem autoridade nesse mundo para destruir a vida de outras. Agora, a questão das doenças é por causa que ele achou em alguma forma uma maneira de entrar na vida da pessoa. Muitas vezes é Será que porque não a foi pessoa. Deus que permitiu, Natan? É o que as pessoas dizem. Eu tô usando Sim, o sim, é o que as pessoas exemplo. dizem. Não, Deus, na verdade, ele deu poder para nós permitirmos ou não, certo? Diz na palavra de Deus: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fala na Bíblia pra gente resistir ao diabo e que o diabo vai fugir de mim, vai fugir de ti, vai fugir daqueles que se sujeitam a Deus, certo? Então, na palavra de Deus, por exemplo, fala que aquele que si mesmo tem essa esperança, qual a esperança? De ser filho de Deus, ele se purifica a si mesmo e o maligno não lhe toca. Que massa. Tá? Então quer dizer, nós é que permitimos ou não se o maligno Tá. nos toca. O inimigo pode chegar e te atacar e querer te atacar com algo, sim. Só que a questão, a decisão de você continuar com aquela doença, aceitar aquele ataque ou não, vem de ti completamente. Certo? Entendi. Você pode descobrir um nódulo numa parte do teu corpo e você pensar, ah, meu Deus, agora já era. É um câncer, já começa a planejar, já começa a mudar seus pensamentos, a planejar a compra do caixão, o tamanho do caixão, qual herança eu vou deixar para quem. Você basicamente está aceitando a vontade do diabo sobre a tua vida. Porque a questão é o seguinte, se tu sabe qual que é a vontade de Deus sobre a tua vida, você não aceita qualquer coisa. Certo? Eu sei que a vontade de Deus é que eu tenha saúde. Então, se aparecesse um caroço no meu corpo, tá? Vamos dizer, ou uma doença aparece, eu sei que não vem de Deus. Por eu saber que não vem de Deus, eu posso tomar uma atitude, certo? Para que aquilo que não é a vontade de Deus cesse sobre a minha vida, sobre o meu corpo, e para que a vontade de Deus se cumpra sobre o meu corpo, e não a vontade da doença, e não a morte, certo? Aham. Então, mesmo quando você fica doente, é a tua escolha Tá. aceitar ou não o que está acontecendo. E então, em algum outro hangout, a gente pode falar a respeito de como resistir à doença, que o Natan É, tem é bom, entrado bastante nessa área e tem visto coisas incríveis, né, Natan? Doenças indo embora verdade. e não É com verdade. outras pessoas, assim, muito Outras bacana, pessoas. para outra conversa. Mas e aquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que é muito usado nessas horas? Esse é um dos versículos mais conhecidos todos os cristãos devem conhecer esse versículo, né? Mas eles usam muitas vezes fora do contexto. A palavra de Deus fala que, né, Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a sua vocação. Então quer dizer, as coisas não acontecem, todas as coisas não acontecem para o bem de todo mundo. Tá. As coisas elas acontecem para o bem daquelas pessoas que amam a Deus e que estão seguindo o caminho do Senhor, estão na vocação do Senhor, estão cooperando com a Sim. vontade do Senhor. E uma ressalva, o que eu mais gosto desse versículo é que diz que todas as coisas contribuem, não que acontecem para o É bem. verdade. Então, a pessoa pegou a doença, não foi Deus que fez pegar a doença, mas pegou. Então, Deus vai curar, ou Deus vai fazer alguma coisa, mas vai contribuir para o bem. Entendeu? Então, Exato. qualquer coisa que acontecer, Deus, com a infinita misericórdia e sabedoria, se você tá num lugar
né, um lugar próximo dele, deixando ele agir, ele vai transformar os efeitos colaterais de outras pessoas sobre você, sabe? A colheita de outras pessoas, a tua própria colheita, ele vai conseguir transformar isso pro teu bem. Mas não foi Exato. ele que trouxe pra tua vida. Então, acho que isso é uma Exatamente. diferença gigantesca. Exato. Deus pega a bagunça, transforma para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é Deus quem cria a bagunça. Isso é Exatamente. muito importante, muito Ele importante. pode, ele pode transformar algo que veio para te destruir em algo bom que te constrói, mas não é ele que permitiu que isso acontecesse na Ou tua que vida. trouxe a você. Ou que Muito trouxe. legal, maninho. Bom, eu acho que está na hora da gente terminar, já ficou um bom Bom, tempo, mas e uma coisa que me veio em mente, né, como nós somos responsáveis por muita coisa, né? E como a gente tem que fazer tudo o que cabe a nós. E deixar para Deus fazer o que já não cabe, o impossível. O possível sim. a gente faz e o impossível a gente deixa para Deus. Mas o que me veio muito forte, você falou, né, que quando Deus nos colocou aqui sobre a terra, colocou o homem, ele falou: tenha domínio. Tenha domínio sobre os animais, sobre as bestas. Só que veja que hoje em dia a gente nem tem domínio próprio. Exato. O homem não tem domínio sobre nada, muito menos autodomínio, né? Domínio sobre Exatamente. suas paixões, se deixa ser levado por tudo, por toda a moda, por toda a ideia, por todas as paixões, né? Então, quão longe a gente está do plano, da configuração original. E daí a gente está colhendo um monte de bagunça e aponta para Deus, como se ele Exato. fosse culpado. E essa é uma das primeiras coisas, na verdade, é a primordial que acontece quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque é difícil, certo? E mesmo com todos os teus esforços, é difícil você conseguir controlar perfeitamente as tuas vontades e conseguir, né, submeter a tua carne e tal, tal, tal. Por isso Jesus fala na palavra de Deus que, não é bem no contexto, mas fala que Deus ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Mas a palavra moderação também significa domínio próprio, certo? Hum, Mente sã, domínio próprio. Então quer dizer, que através de legal. Jesus, uma das primeiras coisas que muda é isso. Tu recebe um espírito que é tão poderoso que faz com que você comece a conseguir sujeitar o teu corpo, teus pensamentos, as tuas vontades, àquilo que é correto, aquilo que é a vontade de Deus, ao invés de simplesmente ir com as massas no que, né, aonde o mundo está indo, né, onde a gente está É a vendo que o mundo tá boiada, chegando. né? Aí você fica É, tão vulnerável a tudo, você fica totalmente dependente. E como eu digo, a gente é ou criatura ou criador. A gente tem os dois lados. A gente tem um lado que é sim. criador, que é como Deus quis que a gente fosse, e tem o lado criatura, que é reativo a tudo, é vítima das circunstâncias, a culpa é dos outros, né? É, Então a gente está num exatamente. mundo de criaturas. Ou você tem até cristãos agindo como criatura, Sim. Não, né? e é isso. E nós somos responsáveis por onde nós estamos, nós somos responsáveis por onde nós estamos indo. Ninguém tem a culpa do que está acontecendo na tua vida. No final das contas, o responsável é você. O responsável é eu, o responsável somos nós. É o que a Sim. gente plantou, as decisões que a gente tomou e o que a gente escolhe para nossa vida. E a gente não estar focado naquilo que nos dá poder, né? A gente está olhando para o que nos tira poder e não para Deus, não Sim, aprendendo com Ele, tendo um relacionamento com Ele, porque é aí que entra a parte de se conectar na tomada, né? Se a TV, sim. se o aparelho não está funcionando, tenta ligar na tomada. É, exato. É o primeiro passo. Primeiro passo, né? Ai, bacana, muito show, maninho. Acho que é isso, acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada, né? Matando a vaca sagrada da falsa ideia da soberania de Deus. Leia, vamos terminar lendo com o dicionário. Você não disse que você tinha a definição do dicionário? Tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, fala assim, ó. Isso aqui eu peguei na Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Tá. Então, a definição da palavra soberano fala que detém poder ou autoridade suprema, sem restrição nem neutralização. Dominador, poderoso, daí figurativo, supremo, absoluto, excelente, magnífico. Também tem altivo e arrogante. Obviamente, isso não é. Se excetua essa definição, né, quando está falando de Deus. Hum, Eficiente, eficaz, poderoso. Chefe de Estado monárquico, hum. monarca. Indivíduo ou ser moral que exerce poder soberano. Imperante, aquele que influi poderosamente. Bem, o que eu estava pensando, é interessante que as pessoas falam que a lei ela é soberana, né?
E apesar da lei ser soberana, ela está acima de todo e qualquer indivíduo e o poder dela está acima da até a vontade dos indivíduos, certo? Eles têm que se adequar ao que a lei diz, mesmo a lei sendo suprema e soberana, ela não impede com que pessoas quebrem a lei. Sim, Ou vá contra a lei. Então é mais ou menos a mesma ideia. sim. Né? Deus também, ele é soberano, mas ele nos deu tal poder de escolha e de decisão que a gente pode escolher seguir a vontade dele ou não. Ou quebrar a Isso lei. cabe a nós. Ótimo, muito bom o exemplo. Obrigada então, Nathan. E quem sabe outra hora a gente faz um outro hangout para falar a respeito de autoridade na vida das pessoas. Ótimo, legal. Cura e tudo isso, tá Muito bom? bom, muito bom, Um legal. beijo, mano. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.